Queridos irmãos e irmãs, prezado Padre Osvaldo, na alegria, na comunhão, nós nos encontramos neste altar, na alegria do conhecimento. Quero acolher também os padres altinenses, filhos da terra, recordando as palavras de Santa Clara de Assis, que as suas irmãs costumavam dizer: nunca esqueçam, nunca percam de vista o seu ponto de partida. O ponto de partida da vida, o ponto de partida da vida em Deus, no batismo e na vida sacerdotal, se encontra aqui nesta igreja. Que bom que os senhores retornam, não somente para recordar, mas para novamente beber desta fonte. Prezadas irmãs na vida religiosa e consagrada, irmãos e irmãs que rezam conosco através da transmissão pelos meios de comunicação. Celebrando neste terceiro domingo do tempo comum, a festa de São Sebastião, nesta comunidade paroquial de Altinho, nós temos o nosso princípio de vida em Deus. Deus é a fonte de tudo e, sobretudo, da nossa vida. A nossa identidade, a nossa razão de ser e o sentido da nossa vida, nós encontramos em Deus. Deus que se fez homem, Deus que se fez carne e habitou entre nós. E habitando entre nós, sendo uma luz inacessível, Ele vem nos iluminar para nos conduzir também a esta fonte da verdadeira luz, da luz que não se apaga. Sendo Deus homem entre nós, Jesus manifestou para nós a luz de Deus. Há poucos domingos atrás celebrávamos a festa da Epifania, da revelação de Deus a todos os povos. Deus que brilha em nossa fé, nos conduzindo pela sua graça até Ele. Mas Jesus também, durante a sua vida pública, na sua permanência entre nós neste mundo, se apresentou, não apenas se revelou, mas se apresentou. Se autodefiniu para nós de tantas maneiras, mas sobretudo de uma única maneira, a maneira divina e humana. Quando Jesus se autodefinia, ou se autoapresentava às pessoas, dizia-lhes sempre: eu sou. Esta definição é própria de Deus. Somente Deus é eterno, sem fim, princípio e fim de tudo e de todas as coisas. Nós não somos eternos, nós somos passageiros. E por isso encontramos em Deus a fonte primeira, mas encontramos também em Deus o nosso destino. Ao se apresentar como sendo Deus, eu sou, Jesus também se revela para os discípulos e para o povo. Eu sou a luz do mundo. Quem crê em mim não viverá nas trevas, na escuridão do erro, na obscuridade do pecado. Eu sou Deus. Eu sou a luz do mundo. Uma luz que, como a luz do sol, ela está sempre a brilhar. Mesmo que seja noite, neste lado da terra, no ocidente, será dia do outro lado, no oriente. E por isso Jesus é comparado ao sol.
no Natal, a festa do sol nascente, ou como Zacarias rezava dizendo: o sol nascente, todas as manhãs, vem nos visitar. Essa é a luz que ilumina todo homem, uma luz cuja chama, diferentemente de uma vela, nunca se apaga. Pois bem, queridos irmãos, esta luz, quando brilha no coração humano, ela produz santos. Santos que experimentaram o fulgor do amor de Cristo. Assim aconteceu na vida de Sebastião, homem, soldado, militar, treinado para a guerra, disciplinado para proteger a sua vida e tirar outras vidas em segurança da sua. Aquele homem entrega a sua vida, sem medo, deixa-se crucificar com Cristo, não na cruz, mas num outro Calvário, o Calvário que lhe atingiu, que lhe alvejou em forma de tantas flechas. Faz-nos recordar, Padre Osvaldo, aquele hino belíssimo da nossa igreja que diz: me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. Assim acontece com todo aquele que experimenta o amor e a luz de Cristo em seu coração, em sua vida. Mas também nos faz lembrar tantas outras flechas que alvejamos ou somos alvejados, flechadas, que ferem a nossa alma, que magoam o nosso coração. Existem línguas que muitas vezes são flechas ferinas que acertam com veneno a alma e a vida de tantas pessoas. São Sebastião flechado não pelas flechas da indiferença, do egoísmo ou de outros pecados. Alvejado, sim, por flechas mortais que não lhe tiraram a vida. E esse não foi o milagre. Alguns podem até pensar, olhando a belíssima imagem de São Sebastião, que mais parece um ouriço do mar com tantas flechas. Não morreu daquelas flechas. A vida lhe foi tirada de outra maneira. Quando o imperador romano soube que Sebastião preferia entregar a sua vida, mas não negava a sua fé. E preferindo entregar a sua vida, não morreu das flechadas das quais foi alvo, decidiu ordenar então que a vida de Sebastião fosse tirada, que ele fosse assassinado de outra forma. Ainda assim, aquele homem, repito, treinado para lutar, treinado para a guerra, treinado para matar, decidiu ainda assim entregar a sua vida do que perder, do que negar a sua fé. Minha gente, quantas vezes nós titubeamos em nossa fé? Em quantas ocasiões nós negamos a nossa fé por uma doença, por um problema, por uma dificuldade em nossa vida? E isso atinge a todos, queridos padres. Nós também somos alvejados pela flechada, muitas vezes, da dúvida,
da inconsistência da nossa fé. O grande milagre, portanto, da vida de São Sebastião, que o fez tornar-se não a luz, mas um farol na vida do mundo, foi exatamente esse: não perder, não negar, não duvidar da fé. Triste, todos nós ficamos quando passamos à porta de tantas igrejas, porque elas não significam mais uma igreja, elas significam mais um punhado de pessoas que perderam a fé no verdadeiro Deus, mais uma quantidade de pessoas que perderam a fé na Igreja Católica. Essa é a nossa tristeza. Pessoas, tantas que perderam a fé. E por isso, com muita razão, com muita propriedade, o tema dessa festa, o martírio de São Sebastião, revigora a fé dos cristãos. Parabéns, Padre Oswaldo, pela escolha do tema, porque a grande questão da nossa vida é a questão da fé. Porque se pode viver sem qualquer tipo de coisa, até sem saúde se vive tomando remédio, mas não se vive sem fé. E por isso Jesus realiza a profecia de Isaías quando vai para a Galileia. São Mateus sublinha no Evangelho de hoje: terra dos pagãos. A pior coisa que existe na vida não é viver sem isso ou sem aquilo. Sem isso ou sem aquilo se aprende a viver. Existem pessoas que aprendem a viver sem os olhos, nunca enxergaram, mas contemplam a luz de Deus e são felizes. Já conheci pessoas que nasceram sem braços, sem pernas, e vivem felizes. Mas conheço pessoas que nasceram em berço de ouro, que vivem com tudo, com saúde, com dinheiro, com posição social, mas são tristes e infelizes, porque vivem sem Deus. Se pode viver sem qualquer coisa, mas não se pode viver sem Deus. E é por isso então que a profecia de Isaías se realiza no Filho de Deus, porque exatamente ele vai para a Galileia dos pagãos, para aquele lugar que podia ter alguma coisa, mas faltava Deus. É isso que o martírio de São Sebastião nos ensina. Pode nos faltar até mesmo a vida, mas não pode faltar em nossa vida a fé. Porque a vida sem Deus é um nada. Porque a vida sem Deus é uma vida que não existe. É uma vida de uma criatura, é uma vida de uma planta, de um vegetal ou de um animal. Mas é uma vida que não vive, porque sem fé a vida não tem sentido. Esta grande lição de São Sebastião é uma lição de vida, porque é uma lição de fé. Assim como a luz de Cristo brilhou na vida daquele homem, pelo batismo, quando recebeu a verdadeira luz, quando recebeu certamente em suas mãos, ou das mãos dos seus padrinhos, a vela, a luz de Cristo. Aquela luz jamais deixou de brilhar no coração, na alma e na vida de São Sebastião. Brilhe para nós a luz de Cristo. Que a chama da nossa fé nunca se apague e nos leve um dia a contemplar a luz inextinguível de Deus no céu.
Amém.